Noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, depende quando vocês acessarem essa live. Mas quem nos acompanha ao vivo, boa noite. Hoje é sexta-feira, 17 de março de 2023. Estamos aqui apresentando nossa live. Sim. Eu sou Sheila. Eu sou Esteban. Nós somos o Bio2, Biodança Bio2. Opa, Dona, entrou. Que beleza. como está? Boa Boa noite. Noite, cheguei noite. a tempo. Pontual. Pontualíssimo. Então, Eu tentei entrar pelo computador, mas não deu um caminho lá, tem que ser pelo celular. Deve ter algum caminho que eu não. na live do celular, sim. Como você está nos ouvindo? Perfeito, tranquilo. E vocês? Ah, nós também, mas aí precisaríamos saber, o Pablo está aí? Pablo está por aí? Fala se quando nós falamos se dá alguma interferência no som, Pablo. Como está a questão técnica? Uma ajudinha aí, Pablo. Sim, porque muitas vezes dá uma Um eco, né? interferência, dá um eco, uma interferência. A Mariana está chegando, seja Bem-vinda. bem-vinda. Então, algumas vezes dá uma interferência aí. Nós vamos. Começamos com as perguntas. Sim, vamos lá. Paulo não falou nada, eu acho que está Eu perfeito. acho que está bem. Nós estamos recebendo o volume e a imagem do Donald perfeitamente, então acreditamos que está bem. O áudio de você está falhando um pouco aqui. O nosso áudio está falhando? Sim, Fabrício também está chegando. Um abraço para Fabrício. Mas agora está estável. Olá, tá aí. Olá. Tá aí, Oi, entrando Thay. também. Olá, Boa noite, boa bem-vinda. noite. Bem-vindo, Fabrício, Mariana. Vamos chegando à nossa roda virtual desta noite. O nosso convidado de honra aqui, Donald Pianto, Olá. tipicamente italiano. Será italiano? Sobrenome é, né? Sobrenome parece que é. Com certeza. Então, Nós já antecipamos um pouquinho, Dona, a questão da biodança, que você dança com a gente já, nossos grupos regulares, já há um tempo, né? Então, já há aproximadamente uns 4 anos. E é uma curiosidade. Você já tinha ouvido falar da biodança no teu país de origem? Pode falar qual é o teu país de origem? No teu país de origem, em algum momento, na UNB, Não. na faculdade? Lá nos Estados Unidos eu não tinha ouvido falar sobre a biodança mesmo. Não sei se foi os círculos em que eu andava ou se não é tão popular mesmo. Eu até, uma das vezes que eu visitei meus pais nesses últimos anos, eu até procurei uma roda de biodança lá, mas aí eu não consegui achar. Aí, mas na universidade, eu acho que eu já tinha ouvido uma coisa ou outra, porque eu acho que tem uma vivência, às vezes tem alguma vivência por ali, mas era só sem conhecer mesmo, sem saber o que era. Então, foi mais ah, pela própria Tayane, na verdade. Ela estava participando do seu grupo e ela falava sobre a biodança e tal. Só que no início eu não tinha coragem de entrar nesse grupo, não. Foi engraçado. Eu acabei, eu acho que foi a Suelene e a Cris estavam fazendo o estágio da formação de biodança delas e elas estavam com um grupo aberto para fazer o estágio e eu comecei a frequentar esse grupo. E aí eu falei para elas, eu voltei no último encontro deles, porque eu não fui para todos, eu fui para alguns encontros com eles. Aí eu falei para eles, eu falei, gente, eu sinto muito ter desaparecido do seu grupo, mas vocês me deram a coragem de ir lá para o grupo de Sheila e Esteban, e onde a Tia Dayane estava também. Então foi interessante.
esse movimento, sabe? A própria biodança já me dando confiança para entrar no grupo de vocês. Que foi maravilhoso. A primeira vez que eu fui, me apaixonei pela biodança mesmo. E firmei um compromisso. Eu fui um frequentador bem fiel. Não sei se vocês lembram pré-pandemia, mas eu estava lá com bastante regularidade. E aquele espaço bem grande, né, no CIL. Aí foi muito bom. Estamos recebendo mais pessoas que vão Manchaki, entrando. Cauaneira, Vicente, Vicente Emanuel, e Sherex. Hello, chicas. entraram na nossa roda. Sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa roda virtual. Mas eu fiquei curioso, porque por uma coisa que você falou, antes que esqueça, por que medo? Ou por que temor de entrar? Fala um pouquinho de Precisou você. de coragem. Por que precisa de tanta coragem? Não, então, como eu disse, eu não sabia tanto sobre a biodança, certo? E eu acho que eu queria experimentar sem pessoas conhecidas. Sabe? Era isso. Era tipo, ok, deixa eu ver o que é isso para ver se eu quero fazer isso junto com pessoas que eu conheço. Sabe? Foi coisa da minha cabeça, mas foi mais ou menos por ali. Sabe? E eu falei, não, tá tudo certo. Posso participar sim. Só para vocês saberem, essa pessoa que mandou hello ali, os Cresques, é meu filho, Mateus. Mateus, bem-vindo, Mateus. Seja bem-vindo, Mateus. Já percebi que conhecia essa pessoa aí, essa figurinha aí. Então, e como foi esse momento de chegada, dona? Assim, qual é a lembrança que você tem, assim, quais foram as primeiras sensações, ou quais foram os primeiros benefícios, ou estranhamentos, enfim, quais foram essas primeiras sensações? O Vicente está dizendo que está entrando do Ceará. Bem-vindo, Vicente. Seja Bem-vindo à bem-vindo. nossa roda. Como foram as primeiras experiências? É muito interessante ter esse lugar em que o contato, o olhar no olho é permitido, as pessoas estão juntos para, dependendo da linha que vocês estão trabalhando, para brincar. A gente sempre tem um pouquinho de brincadeira, mas tem algumas vezes que é mais forte. E eu acho que é muito saber que todo mundo que está lá está aberto para isso, sabe? Está vindo com essa intenção. Então, um espaço muito acolhedor, sabe? Muito, muito gostoso mesmo. E eu acho que coloca desafios, né? Dentro de um espaço seguro. Então, desafios de tomar uma iniciativa, desafios de dançar de uma maneira estranha e criativa, certo? Desafios também de ter um contato mais próximo com pessoas pouco conhecidas e aí ter essa segurança. Então sei, foi muito acolhedor, muito acolhedor. Foi maravilhoso chegar lá com vocês. Né? E eu acho que eu poderia dizer que, não sei se eu vou conseguir explicar exatamente o caminho,
mas o que eu percebo é que a gente vai vivendo a vida respondendo a muitas exigências exteriores, necessidades exteriores e tal. E eu acho que eu poderia dizer que a biodança ajudou muito a clarificar como é um amigo meu, eu estava conversando ontem, ele deu essa frase, a bússola do coração, certo? De realmente entrar em contato com suas vontades e necessidades interiores, certo? E dar atenção para elas e levar elas em conta nas escolhas da vida, sabe? E eu fiz grandes mudanças de vida a partir junto com essa participação com biodança, certo? Eu acho que eu estava fazendo movimentos e aí acho que minha vida me trouxe justamente para esse lugar para fortalecer esses movimentos. Então eu fiz grandes mudanças de vida pessoal e de vida profissional também, sabe? E eu associo isso sim, essa coragem de tomar essas decisões, eu associo isso sim, pelo menos parcialmente com a biodança, com as coisas que a gente vivencia lá. Bom, que bonito isso que você falou. Muito lindo, né? Porque é uma coisa, a gente sempre fala, né? Tão simples a proposta da biodança, mas tão profunda ao mesmo tempo, né? E também, eu queria te perguntar, assim, concretamente, mas assim, no plano físico, você sentiu alguma diferença praticando biodança, assim, mais, você sentiu mais relaxado, começou a dormir melhor, uma coisa assim bem concreta, no plano físico, ou mais atividade, de repente uma questão física. Então, Estevam, eu sempre fui uma pessoa que dormia bem, tranquilo. Então, meu sono sempre foi bom. Então, nesse lado não atrapalhou nada. Então, continuo dormindo bem. Mas eu acho que, com certeza, eu acho que eu fiquei com mais leveza, certo? No trato do dia a dia. Não que eu não seja uma pessoa séria hoje, sabe? Mas eu era forma de sério, talvez um pouco pesado às vezes, sabe? Eu sinto, sabe, em termos é uma questão de poder levar as suas responsabilidades com leveza, sabe? Então, não é que eu não levava as minhas responsabilidades, não é sabe, eu ressentia nada assim, mas essa leveza é bem uma coisa que eu vejo que a biodança traz, sabe? A gente está nesse processo, está lidando com as coisas inesperadas da vida e olhar para isso e entender isso como fluxo que está vindo e aí o que é que a gente pode responder e como lidar. Eu tenho certeza que a biodança me ajudou para ter essa visão, vamos dizer, voltando para a mesma palavra, leveza. Bem-vinda, Jeane Maria. Tem Tem mais gente chegando. Angélica Paixão. Alex. Alex também. E Vicente, que já estava aqui, né? Vicente Emanuel. Vindo do Ceará. Do Ceará. Tem gente da Bahia, tem gente do Ceará, tem gente de vários lugares. Aqui é a nossa roda virtual. Bem-vindos todos. E se alguém quiser fazer uma pergunta, fazer uma colocação, fazer alguma observação, fique à vontade. É um bate-papo descontraído aqui com o Donald.
O Vicente disse que está muito lindo, que ele está adorando. E, Donald, eu queria pontuar o que você falou antes sobre a bússola do coração. Gostei muito dessa expressão, achei muito interessante. E você colocou que às vezes a gente fica sendo muito levado pelas demandas externas e que de alguma forma a biodança te ajudou a essa conexão interna, essa referência, essa bússola interna. Fala um pouquinho para a gente mais sobre isso. É um ponto muito interessante. Certo. Então, eu acho que eu vou dar um exemplo primeiro que tem a ver com uma das decisões que eu fiz, certo? Então, durante, eu acho que foi meu primeiro ano de biodança com vocês, eu já estava num caminho que eu estava envolvido com a escola Moara, certo? Meu filho estuda lá desde o maternal e eu estava me aprofundando na pedagogia, na base filosófica atrás, e isso criava uma vontade de fazer coisas transformativas para o mundo, certo? Mas isso ficava muito como uma vontade meio abstrato e difícil de concretização, certo? E surgiu uma oportunidade de sair do meu emprego na universidade, como professor universitário, e ajudar essa escola a abrir uma próxima etapa de ensino, certo? E isso ia gerar grandes mudanças na minha vida, certo? Parar de trabalhar com o pessoal da universidade, não continuar por enquanto, com minhas pesquisas de estatística e começar a lidar com uma faixa etária totalmente diferente e com um salário totalmente diferente, certo? E eu acho que foi uma decisão que não foi fácil fazer, sabe? Mas quando eu coloquei o peso, sabe? Quando eu fiz o equilíbrio, né? Olhar para o que eu tinha continuando na universidade e não assumindo essa tarefa que foi, na verdade, foi um pedido de algumas famílias que eu ajudasse a assumir essa tarefa. E quando eu vi e imaginei as possibilidades dos benefícios, para mim também, claro, na minha própria vivência dessa pedagogia, mas também os benefícios futuros para todos os alunos que viriam a estudar nessa escola, nessa etapa de ensino, certo? Aí eu fiz essa escolha de trabalhar que nenhum cão e ganhar muito menos, certo? Mas era uma coisa que tinha sentido para mim. Eu diria que essa bússola do coração apontava nessa direção. Então, isso seria uma direção concreta, talvez, que eu consiga identificar na minha vida. E foi justamente, eu acredito, eu não posso dar uma razão bem concreta, uma conexão diretamente, sabe, da biodança para isso, mas eu sei que o que eu vivia toda semana com vocês, nas sessões de biodança, com certeza traz uma segurança, sabe, de que a gente pode explorar esses nossos desejos e vontades e de que as coisas têm uma boa chance de dar certo.
sabe? Então, com certeza, foi um grande apoio que eu tive para fazer esse movimento. Então, o fato de você ter colocado sua referência nessa bússola interna, nessa vontade, fez com que você pudesse contribuir mais, inclusive com outras pessoas. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente pensa, olha, se eu começo a olhar para dentro, eu estou sendo egoísta, eu estou pensando só em mim. E não é verdade isso, né? Muitas vezes, quando você faz essa conexão profunda com o seu coração, com o que lhe dá sentido, você usou a palavra sentido, o que lhe enche de sentido, isso, isso pode realmente trazer essa perspectiva de contribuição. E nós temos algo bastante extenso. Eu vou tentar ler aqui. Pergunta. O Rudolf Steiner fala que a nossa vontade falsa é aquela que o que pensamos, o que queremos, que o que pensamos, o que queremos, como a biodinâmica não é biodança que se chama, tá? Te ajudou a entrar em contato com a sua vontade interna verdadeira e não com essa falsa, né? Segundo a visão do Rudolf Steiner, né? O criador da antroposofia. É uma boa pergunta. Boa pergunta para você, não, você da filosofia. Então, gente, cortou muito e aqui perguntou, o Rudolf Steiner fala que a nossa vontade falsa é que o que pensamos, o que teremos. Como a biodança te ajudou a entrar em contato com a sua... Oh. Excelente pergunta. Então eu vou dar os créditos para essa frase da bússola do coração para a pessoa que fez essa pergunta, tá? Meu colega aí, tá? Eu falei que foi, eu estava falando com um amigo ontem, tá? E... Ai... Então, eu acho que o Evo talvez chegou um pouco depois, então eu vou repetir algumas coisas que a gente já falou, mas eu acho que tem muito a ver com essa questão que a gente já tratou de olhar para fora ou olhar para dentro, certo? E a gente pode, de repente, olhar para fora a partir do coração mesmo, mas nossa conexão com o mundo fora, sei lá, na minha experiência é muito mais pela cabeça mesmo, esses pensamentos que ele vem falando, né? E quando a gente olha para dentro e realmente procura o que a gente está sentindo, o que está surgindo dentro de nós, isso não vem de alguma coisa abstrata que você pensou, sabe? Isso vem do seu íntimo, de você, de algo verdadeiro de dentro de você. Eu não sei se eu estou respondendo a pergunta do meu amigo lá, mas... e como é que a biodança ajudou? Então, eu acho que a maneira que a biodança ajuda isso e foi interessante, o processo, com o processo a gente vai aprendendo, né? Mas eu lembro que no início do processo, a gente, na próxima semana, a gente sempre faz uma sessão e na próxima semana a gente tem o momento verbal, de trocas verbais, né? Intimidade verbal. E eu aprendi muito com os colegas, certo? Porque
eu ouvia pessoas falando, durante essa vivência eu senti tal coisa. E, e era sempre sentir. Às vezes uma pessoa falava, eu pensava isso e pensava outro. Eu falei, gente, eu não sei o que eu estava sentindo. Eu não estava prestando atenção em mim, sabe? Em que o que estava surgindo dentro de mim, o que era a minha reação do sentir, certo? E então, a partir disso, viver esse processo várias vezes e voltar para a mesma vivência e com outras pessoas diferentes, aí realmente eu comecei a prestar mais atenção ao que eu sentia durante a própria biodança. E uma vez que você começa a ter essa prática, você leva isso para toda parte da sua vida, né? Você começa a prestar muito mais atenção nisso. Então, eu acho que isso seria a resposta àquela pergunta. Ótima resposta, dona. Ótima, Muito, muito excelente boa. resposta. Gostei muito. É uma mudança de referência importante. E eu imagino o quanto importante, uma vez que você é uma pessoa que veio da área de exatas, né? De estatística, como você falou, né? E aí eu me incluo, porque eu também vim da área de exatas, então a gente que é da área de exatas tem uma tendência mesmo, mais ainda a questão da racionalidade, da lógica, né? E aí fazer esse caminho, né? Conectar e fazer esse caminho a partir do que sente, né? Realmente é um grande passo. Um passo, porque às vezes é bem distante, né? Está muito distante da vivência do dia a dia. Mas eu queria dizer que mais pessoas entraram aqui. A Thaís, A Thaís entrou, a Alana. Tito, de São Paulo, grande Tito, nosso amigo Bem-vindo querido. todos. Alice, também muita gente entrou. aqui. Élida, Élida, de Belo de Minas. Horizonte. Uhum. Vera Lúcia, bem-vinda, Silva bem-vindas. também. Então, com a nossa rua A roda bastante abundante. abundante. E quem chegou agora, não viu o começo, ou não vai poder ficar até o final, não tem problema, vai ficar gravado e a partir de amanhã está disponível no Instagram e no nosso canal no YouTube. E, aproveitando, se inscrevam lá no nosso canal no YouTube, que lá tem outros conteúdos, outros bate-papos super interessantes como esse. Então, se você quiser, se inscreva lá. E também o feedback. Feedback para a gente é importante. Sim, se gostaram, dê um like, comentários. A gente responde sempre os comentários porque isso realmente nos retroalimenta, nos dá uma energia diferenciada para a gente continuar com essa divulgação nas redes sociais. Que a biodança está precisando muito, né? Ocupar esse espaço virtual. A biodança é tão contato, é tão presença, é tão assim, olho no olho e pele na pele, né? Esse abraço, esse aconchego da biodança. E muitas vezes, ou em geral, não estamos ocupando o espaço virtual e é um espaço que se impõe cada vez mais. A mim, o que me chamou a atenção também, pela minha profissão, que é uma profissão que compartilho com Dona, é que você várias vezes, obviamente pela tua profissão, deve ser, falou, é um reaprendizado, é uma aprendizagem. Você considera que a biodança é mais terapêutica? O que você considera? Mais terapêutica ou mais pedagógica? Ou mais um aprendizado, um reaprendizado? Ou seria algo mais puramente terapêutico? Como você sente? Então, o exemplo que eu acabei de dar, de alguma forma, é pedagógico, porque é um aprendizado de, de percepção do sentimento, certo? A partir do processo que é repetido várias vezes. Só que esse aprendizado tem benefícios terapêuticos. Eu acho que eu poderia falar isso.
certo? Então, é assim que eu sinto em relação a isso, sabe? Estamos aprendendo habilidades mesmo que ajuda a gente a lidar melhor com nossos traumas, situações difíceis, sabe? E ter coragem para enfrentá-los. Se você fosse destacar um benefício, ou dois, não sei, da biodança para você, o que que você destacaria, assim? O que foi mais significativo para você? Então, essa leveza, certo? Eu realmente acho que essa, essa leveza e esse chance de olhar por si nesses momentos regulares, certo? Esse processo é muito importante, esse processo regular é muito importante. E claro, eu acho que eu não falei suficiente ainda sobre as pessoas, sabe? Eu comentei um pouco, mas as pessoas que fazem parte do grupo regular, ou até as pessoas que vão mesmo poucas vezes e saem, são pessoas muito especiais, certo? As pessoas que eu tenho conhecido até agora. E mesmo se a gente não concretiza lá fora, no mundo real, fora da biodança, sabe? Saindo para encontrar regularmente com essas pessoas, eu acredito que essas relações são muito reais e, e muito ricas, sabe? Muito profundas, sabe? O que a gente compartilha nas sessões é muito especial. Então eu acho que eu diria as amizades, as amizades, estou enrolando a língua aqui, é certamente mais uma coisa. Você adivinhou a próxima pergunta? A pergunta que eu ia te fazer era justamente essa. Se você criou laços, vínculos afetivos, de amizade com as pessoas. E aí eu sempre lembro de pessoas que várias vezes nós estamos com Sheila na biodança há mais de 30 anos. Há mais da metade da minha vida. Então, aí a gente, assim, já tem ouvido, nossa, que mágica é essa, né? O que aconteceu aí que eu abracei pessoas desconhecidas, né? Como nunca abracei meu filho, minha mãe, coisas assim, né? Comoventes, né? E realmente, o nível de entrega aí é diferenciado. E as pessoas que se propõem a seguir essa, adorei, bússola do coração, as pessoas que têm essa coragem, coragem é justamente isso, né? É agir pelo coração, né? Então, agir no caminho do coração. Você estava conversando com a gente ontem, estava falando, me mostrou o caminho do coração. Então, sim, são muito diferenciadas. Mas também, você não acha, aí eu pergunto para você, dona, você não acha que deixa, de certa maneira, em evidência que poderia ser sempre assim, ou praticamente sempre assim? Com limitações, claro. Tem pessoas que a gente não pode tratar da maneira que a gente se trata dentro do grupo de violência, né? Assim, chegar impunemente, sem nenhuma gradualidade, sem uma progressividade, né? Como a gente faz na violência, mas deveria ser assim, né? Deveria ser mais assim, né? A relação com as pessoas. Ai, então, ah, eu, umas 2 semanas atrás, eu estava num grupo de estudos, ah, lá da escola, né? E a gente estava lendo uma palestra muito bonita, sabe? Que chama O Anjo no Seu Corpo Astral.
certo? E dentro dessa palestra chega a um ponto de... Ele diz o seguinte, ele diz que se a gente consegue vivificar essas ideias dentro de nós, certo? Que ele estava falando, cada encontro humano será um sacramento. Eu achei tão bonito, sabe? E é isso. E aí eu acho que sim, eu adoraria levar isso para todos os meus encontros, certo? Mas eu me questiono quanto isso não é possível, sabe? Porque tem níveis de abertura, mas aí tem que ter uma intenção de ver a pessoa que está perante de você como um outro ser humano, sabe? E não como uma pessoa que vai te servir sua comida ou vai, sabe, te dar um ingresso ou seja que for, ou encontro que surge. Então eu acho que é isso, é uma tentativa de pelo menos se manter aberto para essa possibilidade. Eu acho que a gente nunca pode forçar isso, né? Realmente vai ter pessoas que não estão abertas, que não estão talvez preparados, eu não sei se isso é julgamento, tá? Mas que a gente pode chegar nos encontros com pelo menos essa abertura e essa visão do outro, mesmo sem conhecer. No encontro, eu acho que esse seria talvez um caminho para a gente levar isso pro mundo. Não sei se... Obrigada, obrigada. Muito bom, muito bom. Por aí, a gente acredita firmemente nisso. E aí, a gente vivencia a biodança. Na biodança, ao menos, não é que a gente faça, sempre falamos, né? Com Sheila sempre destacamos isso e deixamos bem claro. Não pretendemos fazer a ilha da fantasia, que lá é um laboratório, algo à parte. É um contínuo que a gente tenta estabelecer entre fora da sessão de biodança e o nosso dia a dia, né? Mas eu acho que até independe da gente. A gente se apresenta de uma maneira diferente, a gente olha de uma maneira diferente, e isso, não vou usar a palavra contaminar, porque é uma palavra negativa, mas isso contagia, né? Você pode contagiar alegria, amor, carinho, isso passa para as outras pessoas. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. E entrou mais ainda, entrou a Pana Luz Yoga. A Panalu Yoga é Sandrinha, nossa querida Sandrinha. Davi Fonte também entrou. Também está aí. Bem-vindos, sejam bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós somos diga. Perdão. Diga. Não, imagine. Não, eu só queria comentar. Muito provavelmente ele vai sair agora. Mas esses 3 anos que eu fiquei na escola, aí o Davi foi aluno meu. Ele foi aluno da turma que eu fui tutor. Então, muito bom ter você aqui, Davi. Então, bem-vindo, um bem-vindo especial para o Davi Fonte. Um beijo, Davi. Então, vamos novamente? Nós somos o Bio2, Biodança Bio2, Sheila e Esteban. Estamos na 712 e 912 Norte, aqui no Plano Piloto de Brasília. Se alguém quiser fazer nossa sessão experimental, nosso encontro experimental, a primeira aula ou primeira sessão é gratuita. Vocês podem se aproximar, chegar. Nós temos grupos regulares, é uma vez por semana, que acontece a biodança, começa às 8 horas da noite, na 712, 912 Norte, na Escola Mafagafo, na Escola de Primeira Infância. E a sessão dura aproximadamente 2 horas e é muito, muito bom. Muito, muito, muito bom. Então, recomendamos muito experimentar. E também temos um canal no YouTube, sim, Bio2 Biodança. E também nos comunicamos aqui pelo Instagram e pelo Facebook. Então, como é para você, Donald? Acho que você está dançando com a gente há
mais ou menos 3, 4 anos, né? Uns 4 anos, mais ou menos. E como que é para você participar do grupo regular do Bio2? Como tem sido para você? Então, como eu continuo, né? É muito bom, né? Ahn, e muito bom, porque aquela expectativa, quando você está chegando, e aí que você vai encontrar as pessoas que você tem saudade, que você não tem visto por essa semana. Você vai ter a oportunidade de conversar sobre a sessão anterior e ouvir o que está acontecendo nas vidas das pessoas, sabe? É um encontro esperado, sabe? Toda semana. Que eu falei que eu durmo bem toda noite, né? Mas aí eu durmo especialmente bem após da sessão de biodança. É muito. Chegam em casa e é uma delícia. E eu acho que é difícil, né? Porque começa a virar uma coisa que faz tanto parte da sua vida que eu acho que deve ter várias coisas, eu falei de vários benefícios e tal, mas quando vira uma coisa que é parte da sua vida, aí eu acho que começa a talvez dificultar, identificar, ah, porque tem tantas coisas que você vai conquistando e aprendendo e vai agregando, aí fica difícil continuar identificando essas mudanças, né? Mas eu tenho visto no nosso grupo de terça-feira, eu estou sentindo que a gente é um grupo que está aprofundando, né? E eu acho que, na verdade, eu estou sentindo muito isso. Estou sentindo que a gente está, eu estou, mesmo após de 3, 4 anos, eu estou sendo movimentado, sabe? Não é uma coisa que, é mais do mesmo, eu já fiz biodança há 3 anos, eu posso parar. Não, sabe? O grupo, os laços entre as pessoas vão aprofundando, as pessoas vão se aprofundando dentro de si, e a gente consegue chegar em lugares mais profundos entre nós, entre o grupo, certo? Então, de alguma forma, eu estou adorando. Estou adorando esse caminho todo, esse processo todo, sabe? Que vem me ajudando faz muito tempo. Já estamos chegando no final, né? Da nossa live. Estamos chegando? E aí a gente queria falar para você, não? Se tem algum outro ponto que você gostaria de falar, alguma coisa que aconteceu, algum momento, muitas vezes são momentos. Eu gosto muito de falar, e concordamos muito com Sheila nesse ponto, que a gente vai criando uma memória dos encontros da vida nossa. Porque como você falou, e nós ratificamos aqui, a gente, eu sempre falo, abaixa a guarda. Quando a gente abaixa a guarda e a gente entra na brincadeira, no encontro, de uma maneira mais desprovida, sem a gente se defender, sem a gente ficar de fora criticando, né? Aí a gente sente, né? Indubitavelmente, a gente sente com mais intensidade. Então a gente vai criando uma memória dos encontros de biodança. Encontro de final de semana, eu lembro de você, no Planeta Verde, fazendo maratonas, foi maravilhoso. Então, alguns momentos, vamos. A pergunta é essa, a minha pergunta é bem assim. Alguns momentos que você lembre, que você guarde, que você sinta que vai guardar pela vida fora. Não sei se para a vida toda, né? Porque você tem 22 anos agora, você tem muito tempo pela frente. E aí, que momento destacaria? Então,
Ahn, a primeira vez que eu recebi um abraço de corpo inteiro. Que delícia, sabe? Maravilhoso. Ahn, eu lembro uma vez, ah, uma pessoa foi para uma sessão e foi a primeira vez que a pessoa foi. E a gente estava fazendo uma vivência e a pessoa olhou para mim e ela falou, para de olhar para mim assim. Eu não estava fazendo nenhum tipo de olhar, era essa abertura, esse olhar, esse encontrar o outro. E eu lembro como isso foi difícil, né, para a pessoa que estava recebendo. Então eu vou carregar isso também, que eu acho engraçado, mas eu acho que diz alguma coisa pra gente também, sabe? Ah, vou lembrar da nossa amiga Jaque. A gente teve uns momentos bem próximos, sabe? Bem profundos dentro da nossa roda, sabe? E sempre saudades. Ah, eu posso começar a listar um monte de nomes agora. Eu adoro dançar com você, Pablo, tá? Você tem que ir mais para terça-feira. Eu sei que tem trabalho, mas eu quero que você vá, tá? É muito bom ter você lá. Ah, então, eu posso listar um monte, na verdade. E, porque são encontros com pessoas e são, às vezes são momentos, às vezes a soma dos vários encontros, sabe? Então, poderia falar sobre cada pessoa que vai para o nosso grupo, sabe? Eu tenho alguma característica linda sobre cada pessoa que eu consegui vivenciar, sabe? E eu, sei lá, eu acho que eu não vou fazer para não gerar ciúmes. Se eu não listar todo mundo. E o que a gente esquece? Que o 99% a gente esquece. Na semana seguinte a gente esquece. Mas você estava falando com uma amiga queridíssima, que vocês conhecem muito bem, que é a Estela. E a Estela falou, mas agora, ela está fazendo a formação para ser facilitadora de violência, e falou, agora que entendi, Estela, porque ela estava lendo o material da formação, e falou, a vivência age por si só. Não importa se a gente tem consciência ou não. E realmente, sim, nessa maravilha que é a biodança, criada por Rolando Toro, o Rolando falava isso, e realmente a vivência age por si só. E muitas vezes a gente não tem consciência. Às vezes depois traz essa consciência. E às vezes é uma consciência tão intensa, tão intensificada, que fica gravado pelo resto da vida, né? Porque a gente está aí muito aberto, muito vulnerável, e muito aí, né? Muito presente, né? Então a gente sente de uma maneira muito intensa. E aí muitas vezes você fica na memória e outras vezes você fica no corpo. E outras vezes a gente nem sente, mas vai, é, vai agindo, né? E essa maravilha. Obrigado, né? Eu lembrei, porque também tem a memória e a lembrança dos facilitadores. Eu lembro que você falou já que falei aqui com Sheila. Agora ele vai falar do pêndulo, que eles fizeram. Você lembra a vivência do pêndulo? Eu nunca vou esquecer. Foi incrível, incrível. Bruno, nosso querido Bruno, Jaque e Dona. Foi inesquecível. Não, aquele pêndulo foi incrível mesmo. E essa confiança que você entrega com as três pessoas, né? A pessoa no meio pendulando. Ai, não foi realmente incrível. Maravilhoso. É bem lembrado, obrigado. Então, tem alguma coisa, algum ponto, né? Alguma memória ou algo que você gostaria de E de acrescentar.
de acrescentar, que não falou ainda, enfim. Fica à vontade. Tá. Então, eu acho que tá bom em termos de memórias e tal. Eu só vou falar mais uma vez sobre a escola, mas o aluno meu que estava aqui, eu acho que ele ainda está, o Davi, eu pedi para a Tayane fazer uma roda de biodança com eles lá na escola uma vez. Aí ela foi, então o Davi já fez pelo menos uma roda de biodança. E foi muito legal ver, porque os jovens são incríveis, sabe? E independente se está mostrando que está participando muito ou participando pouco, você vê que eles estão lá dentro da vivência, sabe? E estão levando isso. Isso foi muito gostoso. Isso foi uma coisa muito que eu fiquei muito feliz de ter feito, de ter levado isso para os jovens que estavam junto comigo. Sabe? Espero que eles também acham que foi bom. Estamos chegando ao final da nossa live de hoje. Lembrando que ela vai ficar gravada. Amanhã estará disponível no Instagram e no nosso canal no YouTube. Agradecer muito a participação do Donald. Muito, muito mesmo, profundamente. Muito leve. Sim, muito calma, como sempre, Donald, bem calma. Eu só estou agitado, calma, calminha. Mas devagarinho ele vai falando. Eu vou falando. Sim, adoramos a participação. Se está aí o criador do termo, que foi maravilhoso, sempre pulso no coração. Adoramos. E quem chegou agora? Gente, eu só queria agradecer, sabe? Eu sei que vocês estão fechando, mas fiquei muito feliz de receber esse convite e muito obrigado por toda essa condução durante esses anos. É realmente um prazer fazer a biodança com esse casal maravilhoso, tá? E muito obrigado por ter me chamado hoje, tá? Obrigado. Obrigado a todos. Nós que agradecemos que você aceitou o nosso convite. E voltamos a dizer às pessoas que chegaram agora que vai ficar gravado. Vai ficar gravado aqui no Instagram, no nosso canal do YouTube. Visite o nosso canal. Tem conteúdos, lives também, vídeos muito interessantes, sempre abordados na ótica da biodança, que é nosso métier, nosso trabalho. Então, convidamos todos vocês. Ia falar convocamos. Convidamos sempre. Convocamos por enquanto não. Convidamos todos vocês para usufruir e para fazer uma sessão experimental, que é gratuita, inteiramente gratuita. Estamos aqui na 712, 912 Norte, aqui no Plano Piloto de Brasília. E aí, quando vocês quiserem chegar, terça e quarta-feira, a partir das 20 horas, estamos aí biodançando a vida. Então, nos despedimos por hoje. E Dona, de um ótimo final de semana. Muito obrigada. Profundamente a tua participação. É uma honra, foi uma honra para nós. Agradecemos muito. Gente, boa noite, bom descanso. Bom final de semana. Bom final de semana. Beijo no coração.